Olá, hoje é terça-feira, 20 de dezembro. O serviço oferecido no Ambulatório de Gêneros em Passo Fundo, um espaço de atendimento ao público LGBT. Passo Fundo permanece entre as 10 cidades com maior participação no PIB gaúcho. E a gente conversa com uma especialista para entender o que isso representa aqui na economia local. E ainda, quer se produzir para as festas de fim de ano, mas está sem criatividade? Bom, com as dicas de uma especialista em moda, a gente te ajuda a montar um look. A gente está começando o canal de notícias com essas e outras informações, então fique com a gente, porque aqui tem mais conteúdo. Toda vez que você vai preencher um questionário, é comum aparecer o seguinte campo: sexo. A pergunta ideal seria: qual é o seu gênero? Assim como quase tudo que nos caracteriza, nosso gênero é construído pelas experiências que temos na vida e está no nosso desejo de quem queremos ser. E são muitas as pessoas que não se reconhecem no corpo, no sexo que nasceram e por isso procuram por ajuda. Aqui em Passo Fundo, há pouco mais de um ano, foi criado um espaço para acolher e orientar a população LGBT. Meu nome é Rafael, tenho 25 anos e eu nasci menina. Definir o gênero de uma pessoa vai além do órgão sexual. O Rafael sempre soube que tinha nascido guri. Com o passar dos anos, veio a certeza do que ele queria para a vida. E aí foi preciso contar para os pais. Quando eu tinha 15 anos, eu peguei e falei que eu gostava de menina. Eu só falei assim, eu não sabia que existia transexual. Eu não tinha a mínima ideia. Daí eu só falei isso. Daí foi meio difícil de aceitar, assim, no início, mas foi. Daí, depois, quando eu falei, eu cheguei pra minha mãe primeiro. Falei, mãe... Eu cheguei pra minha mãe primeiro e mostrei uma foto de um guri, acho que é dos Estados Unidos, que fez a hormonização. Falei, olha mãe, ele é que nem eu, ele toma hormônio e cresceu barba nele e tudo. Daí eu falei assim, daí a mãe falou que legal, eu falei assim, eu quero começar a tomar hormônio, eu quero ficar assim também, né? Eu preciso disso. Daí minha mãe olhou pra mim e falou assim, tu vai ficar muito lindo de barba, minha mãe falou pra mim. As dificuldades sempre existiram e a falta de informação foi um grande obstáculo. Teve uma irmã minha que demorou um pouquinho pra aceitar, mas me apoia muito hoje, falou que quer tudo de bom pra mim. E a minha irmãzinha mais nova, eu conversei com ela assim, e ela, se alguém me chamar no feminino, ela briga, sabe? Ela, meu Deus, não é o Rafael, sabe? É bem... O caminho percorrido por um tratamento adequado foi longo e difícil. Aos 15 anos, ele decidiu assumir a identidade masculina e procurar ajuda. Mas só neste ano conseguiu o amparo que tanto precisava. É que Passo Fundo passou a ter um ambulatório ligado ao SUS para acolher pessoas que desejam uma mudança de gênero. Os pacientes que desejam fazer a cirurgia de mudança de sexo têm de passar por um acompanhamento de pelo menos 2 anos. Aqui no ambulatório, profissionais e estudantes de medicina da UPF dividem o atendimento em etapas: acolhimento, diagnóstico, terapia hormonal cruzada e procedimento cirúrgico. O nosso trabalho, muito mais, é acolher esses pacientes, tentar ver com eles aonde que eles estão se situando, se eles já estão num momento de definição ou de transição ainda, né, da sua identidade de gênero, para auxiliar eles nesse processo. A gente acaba sendo muito mais um interlocutor do que necessariamente interferindo com alguma conduta clínica, psiquiátrica nos casos, a não ser quando existe algum tipo de comorbidade que também é bem prevalente nessa população. Toda a terapia de reposição ela tem um objetivo, né, que seria um nível do hormônio que a gente precisa chegar. Temos que fazer escolha, né, porque nem todos os pacientes, as pessoas são iguais, né, então a gente tem que adequar o melhor tratamento para cada paciente e monitorar os efeitos colaterais possíveis de qualquer medicação. Então a reposição hormonal ela também tem vários efeitos ali que a gente também tem que fazer esse monitoramento. É um público bem desassistido, então eles já migraram às vezes por outros serviços e não foram acolhidos. Então, como a gente acolhe muito bem eles aqui, toda a equipe é muito bem treinada para poder tratar esses pacientes da melhor maneira possível, então
eles são muito receptivos. A gente tenta fazer uma abordagem bem ampla, assim, de ver como que ele se relaciona com a família, com os amigos, como que é a vida social dele, porque isso é bem importante pra gente. Não só o que remédio que ele usa. A gente faz uma abordagem bem ampla. E o Dr. Pércio vem mais tarde, a gente passa o caso com ele e discute todos os casos numa mesma sala, para que todos os alunos possam ficar a par de todos os casos. Mesmo que não tenha atendido o paciente, a gente faz uma discussão. O ambulatório já atendeu cerca de 30 pacientes. O Rafael foi um dos primeiros. Muda inteiro, tanto o corpo quanto a mente muda muito. Acho que é por isso que é muito interessante ter um acompanhamento psiquiátrico. Se não fosse um ambulatório, eu ainda estaria sofrendo literalmente, por causa que é bem complicado, assim, tu se vê de um jeito e por fora até outro, entende? Então, assim, homem, tenho certeza, sempre fui, a minha mãe pode falar isso, minhas irmãs podem falar isso, só que assim, por fora era mais feminino, a voz era mais fina, tudo aparentando mais, então, tipo, tu se tratando tudo masculino, daí tu vai num lugar e a pessoa olha pra ti e fala assim, moça, sabe? O transexual é aquela pessoa que se identifica em outro gênero, independente da maneira como se veste, da maneira como se tem um órgão sexual diferente ou não. O sonho desse guri é fazer a cirurgia de mastectomia e poder se sentir livre. A fila de espera pelo SUS é grande, tanto quanto o esforço do Rafael, que está fazendo a rifa de uma guitarra para conseguir fazer a cirurgia mais rápido. Eu tô correndo atrás, eu não tenho, né, muitas condições, mas tô correndo atrás que nem louco, sabe? Porque é a coisa que é mais complicado, tu viver se apertando, tu viver se escondendo. Nada é fácil na vida, nada é fácil. Não adianta, tem aquele negócio assim, a gente tem que se orgulhar de quem a gente é, sabe? Tipo, eu me orgulho do homem que eu sou porque eu luto todo dia pra ser ele, sabe? E a gente tem que lutar para ser quem a gente é, então não desistir, sabe? E a família entende, sabe? Entende, demora às vezes, mas entende, porque quando vê assim que tu tá 100% mais feliz, sabe? Eles vão entender. Então é só questão de tempo. Passo Fundo permanece entre as 10 cidades com maior participação no Produto Interno Bruto, PIB gaúcho, com crescimento nominal de 2,07%. O município foi a 7ª maior economia do Rio Grande do Sul em 2014, segundo dados da FEE, a Fundação de Economia e Estatística, e perdeu uma posição em relação ao levantamento de 2013, quando figurava na 6ª posição. Bom, nós convidamos a professora de economia, economista, doutora nesta área, Cleide Moreto, para nos ajudar a entender o que significam estes resultados. Professora, seja muito bem-vinda ao PFTV. A primeira pergunta é a seguinte: por que nós estamos agora, no final do ano de 2016, discutindo dados que recém foram divulgados e se referem ao ano de 2014, a um intervalo de tempo grande? O PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma, é o valor monetário de todos os bens finais e os serviços que são produzidos internamente, dentro de uma determinada esfera organizacional. Então, o PIB nacional, estadual e municipal. Ele faz parte das contas nacionais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão responsável por divulgar essas informações. Bem, esses dados, eles são avaliados em nível de país. Se vocês olharem agora, nós já temos a última prévia do PIB, né, trimestral do Brasil. Só que, assim como agregou consumo, investimento, gastos do governo, exportações e importações, eu preciso desagregar para os estados, que é mais fácil. Se nós observarmos agora, nós já temos o comportamento do estado do Rio Grande do Sul, mas para poder observar individualmente cada município, tem que se refazer outros cálculos, né? Por isso essa demora de quase 2 anos para observar. Chegarmos aos resultados da cidade de Passo Fundo referente ao ano de 2014. Sim. Bom, Passo Fundo continua entre as 10 maiores economias do estado, mas perdeu uma posição no ranking. Como interpretar essa informação? Eu costumo esclarecer 2 aspectos. Nós temos que avaliar uma mudança em valores absolutos,
que aí seria pegar os valores monetários em reais e deflacionar e ver efetivamente o que aconteceu. E outra é ver em termos de participação, que é aquele valor produzido pelo município em relação ao Estado. Então, pode ser que essa posição tenha diminuído, não porque Passo Fundo não tenha crescido, mas porque outros municípios tenham crescido. Eles, no total, conseguiram absorver uma parcela maior. Alguém que vem antes de Passo Fundo pode ter crescido um pouco mais, ou alguém que está ali entre os 10. É muito provável que alguém que esteja mais, que tenha tido um desempenho mais positivo no setor industrial, que é aquele que consegue agregar maior valor. Eu falei há pouco que houve um crescimento nominal de 2,07%. Cresceu de verdade? Como interpretar essa informação também? Outro aspecto, então, nós estamos avaliando em termos nominais, ou valores correntes. O que é uma avaliação nominal? Nominal é sem tirar o efeito da inflação. Se nós não tirarmos o efeito da inflação, pode ser que uma boa parte desse crescimento tenha sido decorrente de uma variação no nível geral de preços. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o IPCA de 2014, deu 3,67% num ano. A gente cresceu menos que o IPCA. Menos do que a inflação. Ou seja, não cresceu. Na verdade, não crescemos. Essa é a melhor interpretação que se pode fazer quando se recebe um dado como esse. Então, se pegarmos a inflação, o déficit é ainda maior. Sim. Bom, professora Cleise, quais são os setores que mais contribuem para a economia de Passo Fundo, para a nossa economia local? Passo Fundo continua tendo um perfil de valor adicionado, que é o quanto cada setor contribui no PIB, de serviços. 81,59%, a dados de 2014, correspondem ao setor de serviços. Menos de 2% ao setor primário e quase 14% do setor industrial. Por isso que Passo Fundo, ele é a quarta economia, se nós compararmos só dentro do setor de serviços. E nós sabemos que esse é o perfil de polo regional que nós conseguimos desenvolver ao longo do tempo na área da saúde e da educação. Bom, o crescimento tem sido muito menor do que o índice da inflação. Isso mostra a dificuldade com que estamos vivendo do ano passado para cá, principalmente. Que projeções podemos fazer com relação à análise de 2015 e até mesmo do que vem pela frente? Eu acredito que 2014 nós ainda conseguimos comprovar que nós estávamos num caminho próximo ao crescimento. 2015 e 2016, infelizmente, todo esse resultado da crise, de geração de renda, de emprego, de fluxo, de dinâmica produtiva, irão aparecer. Então, 2015 e 2016, provavelmente nós teremos resultados negativos. Outro fator importante é que nós tivemos perdas também no setor industrial, que é o que permitia um maior valor agregado. A saída de uma importante empresa local, com certeza, terá um impacto significativo no PIB. Perfeito. Obrigada, professora, pelas informações e bom trabalho. Obrigada. Os carnês para pagamento do IPTU 2017 em Passo Fundo já estão sendo enviados pelo correio, mas a guia também pode ser impressa pelo site da Prefeitura. Entre as opções de pagamento está a cota única, com vencimento até o dia 2 de janeiro e desconto de até 20%. Já a segunda cota única, que vence dia 10 de fevereiro, garante até 7% de desconto. Outra opção são os postos de atendimento na Prefeitura de Passo Fundo e também na Rua General Canabarro, número 779. E você já pensou o que vai vestir nas festas de fim de ano? Depois do intervalo, a gente vai te ajudar com dicas de moda. Nós já voltamos.